Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Se você tem Bíblia aí, por favor, abra ela aí no livro de Provérbios, no capítulo 25. Livro de Provérbios, capítulo 25, o verso de número 11. É o texto que nós estamos meditando nesta manhã, nesta noite já, né? Começamos de manhã e agora à noite também. O final de semana do pastor, ele é meio assim, virado, as horas passam, a gente se perde um pouco no horário. Mas agora é noite, né? Que horas tem lá? 20h30. Amém. Provérbios 25, verso 11, diz assim a palavra do Senhor: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro encrustadas numa escultura de prata. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua santa, poderosa e genuína palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente por meio do teu coração revelado a tua igreja, que a tua boa, agradável e perfeita vontade seja prevalente sobre as nossas vidas, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente, e é na tua palavra que nós depositamos a nossa esperança. Tu és o Espírito Santo e poderoso, que te encarnaste em Cristo Jesus, e na tua palavra, Senhor, nós temos o conhecimento do que o Senhor é e deseja. Então revela-nos a tua palavra, Senhor. Abra-nos o teu coração, nós queremos saber o que te agrada. Ensina-nos, Senhor, a andarmos nesta terra de uma forma que agrade o teu Espírito. É o que desejamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Você acabou de ouvir um texto, um provérbio, entre os 3.000 provérbios, ou mais de 3.000 provérbios que Salomão escreveu, e que, para mim especialmente, é uma oração. Faz parte da oração que eu costumo fazer ao Senhor, como um pedido ao Senhor, uma petição ao Senhor, que Ele me dê palavras que sejam para edificação. Palavras que sejam para a construção, palavras que sejam como chaves, palavras que sejam como o que Salomão aqui poeticamente declarou: frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Eu gosto muito de uma versão da Almeida Revista que ela diz assim: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra proferida a seu tempo. O que Salomão está querendo explicar? Salomão está dizendo que a palavra certa, no momento certo, ela é um encaixe perfeito. A palavra certa, no momento certo, ela é harmoniosa. A palavra certa, no momento certo, ela é bela. Ela tem arte, ela inspira. Quando você está diante de uma escultura, quando você está diante de uma obra de arte, você fica ali algum tempo observando, admirando, e a palavra proferida no momento certo, ela provoca a admiração, não para si, mas para a glória de Deus. Eu não sei se você conhece pessoas que não são muito de falar, mas quando falam, inspiram. Pessoas que no momento certo trazem uma palavra de refúgio, de conforto, de fortaleza, de edificação. Pessoas que têm uma palavra de pacificação, de reconciliação. Pessoas que
quando todo mundo está falando de tudo, muita bobagem, muita coisa, muito desespero, muita angústia, muita ansiedade expressada em palavras, de repente vem aquela palavra de sabedoria, aquela palavra de conhecimento. E quando isso acontece, eu não sei se você já viveu essa experiência, creio que sim, muita gente falando, muito ruído, de repente aquela palavra, ela é chave, ela apazigua, ela esclarece, ela ilumina, ela muda a realidade do ambiente. E isto é para nós uma verdade expressada na palavra, e deve ser um entendimento fixado no nosso coração, de que as palavras geram o ambiente. Tudo que nós vemos foi criado a partir da palavra. Deus disse: haja. E tudo que existe se fez. Jesus no princípio era a palavra que estava com Deus, a palavra que é Deus. Tudo foi feito por meio da palavra, e sem a palavra nada do que existe se formou. E a nós é dado essa capacidade de, por meio da palavra, gerar. Por meio da palavra, edificar. Ou também, se não soubermos utilizar a palavra do momento certo e na hora certa, as palavras de edificação, destruir. Talvez grande parte, se você fizer uma reflexão de problemas que você está vivendo hoje, que são materializados, coisas que nós temos que resolver, é resultado de palavras malditas. Falamos o que não devia falar, e agora a gente tem que resolver um problema enorme, porque materializou, porque formou. Abrimos a boca na hora errada, falamos com ira, falamos com indignação, falamos com rancor, falamos com sentimento errado, mas falamos, e aquilo que falamos gerou uma situação, gerou uma circunstância aí, às vezes insolúvel. E agora estamos tentando consertar alguma coisa que é resultado da nossa língua grande demais, ferina demais. O meu pai, na sua sabedoria e no seu humor irônico, ele dizia assim: Fernando, é melhor você ficar quieto e as pessoas pensarem que você é tolo, do que você abrir a boca e elas terem certeza. E obviamente que ele estava fazendo uma analogia, brincando e fazendo uma referência ao que Salomão também disse em Provérbios capítulo 17, dizendo que até o tolo passa por sábio quando fica quieto. E se contiver a sua língua, parecerá que tem discernimento. Tamanha é a importância do que nós expressamos. Jesus, o nosso mestre, quem nos ensina todas as coisas, disse para nós, claramente, porque no dia do juízo, todo homem que prestará conta de si mesmo, terá que prestar conta de toda a palavra inútil que ele proferir, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, ou por suas palavras vocês serão condenados. Olha como é importante a palavra de Deus, como é importante aquilo que falamos, porque nós somos embaixadores de Cristo na terra, e como embaixadores, um embaixador ele não fala de si mesmo, um embaixador ele representa a nação, o reino, o país. Qual é a finalidade de uma embaixada brasileira em outra nação? Representar a nação brasileira, falando aqueles governantes, aquele povo, aquela cultura, sobre as grandezas, as maravilhas, defendendo,
vendendo os nossos produtos, sendo alguém que é um representante, através da comunicação, das palavras, da nação. No reino de Deus, nós temos esta responsabilidade. E eu tenho pedido ao Senhor, nos últimos dias, que nós possamos caminhar profeticamente e não pateticamente. Que nós tenhamos nesses dias palavras que sejam proféticas e não patéticas. É exatamente assim que eu estou orando. Palavras que sejam o encaixe perfeito para as situações em que nós estamos vivendo. Palavras que sejam harmoniosas para a conturbação do mundo em que nós estamos vivendo. Eu tenho uma responsabilidade ministerial de pregação da palavra, mas eu entendo que isto não é uma exclusividade minha, é de todos nós. Existiu um teólogo no século XX, início ali do século XX, chamado Karl Barth, e ele dizia o seguinte, que um pregador, ele deve ter numa mão um jornal e na outra mão a Bíblia Sagrada. E eu concordo com ele, porque quando você tem numa mão um jornal, você está atualizado, você está informado, você está compreendendo qual é a realidade do mundo em que você está inserido. E quando você tem a Bíblia na outra mão, você tem então a solução para tudo que você está vivendo. Você tem a resposta para tudo que você precisa para solucionar. Se no jornal a manchete é problema, na palavra de Deus a manchete é solução para o problema. E é assim que eu creio que nós devemos caminhar todos os dias. E é por isso que eu tenho pedido ao Senhor mensagens para este tempo que sejam proféticas. E o que é a mensagem profética? É a caixinha de versículos bíblicos que às vezes alguém pede, pastor, me dá uma palavrinha profética. Tem muita gente com raiva de mim, porque quando me pedem palavrinha profética, eu digo, leia a Bíblia. É uma baita de uma palavra profética essa. A palavra profética é aquela que anuncia, é aquela que esclarece. A palavra profética é aquela que faz a palavra de Deus ser o que de fato ela é: luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é aquela que revela o próximo passo, antecede o próximo passo, iluminando o próximo passo. E diz a palavra que nós andamos num mundo tenebroso, num mundo de trevas. E nesse mundo de trevas está tudo aí sendo exposto, os jornais estão falando, a sociedade está comentando, nos lugares por onde a gente vai, todo mundo sabe. Entretanto, nós temos uma missão e um privilégio. No meio de um mundo tenebroso, temos a palavra de Deus, que é quem esclarece todas as coisas. E quando nós temos a palavra de Deus, mesmo andando no mundo tenebroso, como ela ilumina o próximo passo, diz o Senhor, que até sobre cobras e escorpiões nós poderemos pisar, e nenhum mal nos causará, porque nós sabemos aonde estamos plantando a planta dos nossos pés. Pisando. Agora, para isto, é muito importante que nós adequemos a nossa linguagem, que a gente ajuste a nossa comunicação, e que a gente peça ao Senhor essas palavras que sejam reveladoras, que nos façam compreender. Na semana passada eu preguei sobre as armas poderosas de Deus, de ataque, de defesa. Nós estamos vivendo um cenário de guerra mundial que afeta a todos. Não é algo exclusivo e localizado lá na Ucrânia, mas é algo que tem
e vai afetar, e já está afetando toda a humanidade. Estamos na iminência de uma guerra ainda maior do que já estamos observando. Hoje ainda, a Rússia bombardeou uma base aérea, uma base militar da Ucrânia, que fica a 25 quilômetros apenas da fronteira com a Polônia, que faz parte da OTAN. Ou seja, nós estamos a 25 quilômetros de uma terceira guerra mundial. A coisa é séria. O que está acontecendo é profético, porque foi declarado. E é assustador para muitos, porque não fazem ideia do que está acontecendo. E nesses dias o Senhor então está nos dando palavras. Na semana passada eu falei muito sobre isso, sobre as armas poderosas em Deus. Depois você assiste essa mensagem, por favor. Mas uma das coisas que eu falei na mensagem é algo que você não precisa nem ser profeta para falar, mas eu estava falando sobre a questão do abalo, especialmente para nós brasileiros, que sofreremos abalos em relação a isto, e naquilo que nós já somos mais abalados, que é a nossa economia. Nós já sofremos, o povo brasileiro já sofre com a economia há muito tempo, e a nossa economia está sendo severamente afetada. E aí você viu essa semana a questão aí dos combustíveis, 25% no diesel, 18% na gasolina, 16% no gás. E não é só o combustível para abastecer o carro, toda a cadeia produtiva vai ser afetada. Tudo no Brasil é transportado, o pastor Eli tem caminhões, sabe como é que é? Tudo isso vai ser afetado, tudo isso vai acabar refletindo lá no consumidor final. Ou seja, existe um problema grave acontecendo, e existe algo que está claro, qualquer um que tem um mínimo de discernimento com o jornal na mão já sabe. Mas qual é a solução? A solução é a palavra do Senhor. O Salmo 37, quando Davi disse: eu já fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O problema está ali, mas qual é a solução? É a palavra profética que diz: Jesus, o nosso Senhor. Por que vocês se preocupam quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que vestir? Não é a vida mais importante do que a comida? Não é o corpo mais importante do que as vestes? Olhem para os pássaros, as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não são vocês muito mais importantes do que as aves dos céus? Quem de vocês, por mais que se importe consigo mesmo, é capaz de acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam quanto ao que vestir? Observem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não tecem, contudo o Pai Celestial os veste. E lhes digo mais: nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como os lírios do campo. Se o Senhor veste a erva que hoje aparece e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Por isso não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, porque são os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Por isso preocupem-se com o reino de Deus e com a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupem dizendo o que será do amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Está o jornal dizendo que a economia vai falir, que o Brasil vai se perder, que as pessoas vão romper-se, que as pessoas vão se destruir. E aqui está a palavra profética dizendo: não temam, eu sou com vocês. Eu sou o Emanuel, que estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Tudo o que está acontecendo está escrito, mas eu saberei guardar a minha igreja. A minha igreja está na minha mão, diz o Senhor, e na mão do Senhor nada será capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Por isso, nesses dias, a gente precisa ser profético e não patético, e buscar do Senhor uma palavra revelada para cada dia. Quem está acostumado a me ver pregar, sabe que eu tenho o hábito de pregar sem esboço, e algumas pessoas acham que isso é alguma confiança, que é algum conhecimento excessivo, e não é nada disso, é só obediência. O Senhor, há 8 anos atrás, disse a mim: Fernando, eu quero que você pregue sem esboço. Eu disse: por que, Senhor?
porque eu quero que você esteja preparado em tempo e fora de tempo. Porque vai chegar um momento em que eu vou te chamar para pregar e talvez você vai dizer assim: não, mas eu não preparei, porque quem prega a palavra tem disso. Eu não me preparei para pregar, eu estou sem meu esboço, eu não fui chamado, não sei qual é o tema, e o Senhor quer que nós estejamos preparados a tempo e fora de tempo. E nos últimos dias isso tem feito um sentido ainda maior, porque eu tenho compreendido que talvez se eu parar eu estudo todo dia, eu leio a palavra todo dia, eu escrevo todo dia, mas eu não me preparo para ministrar, eu me preparo para viver a palavra prioritariamente. Mas eu tenho observado que os dias estão tão acelerados, as coisas estão tão aceleradas, as palavras de Deus estão se cumprindo de Cristo Jesus, dizendo que os dias serão abreviados, que talvez se eu me sentar na terça ou quarta-feira para preparar um esboço para pregar, no domingo a palavra está desatualizada. E não é porque é a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada, só que existem palavras que não são para agora, existem palavras que já foram, existem palavras que virão. Não se trata de atualizar a Bíblia, mas de estar atualizado em relação ao que o Senhor está falando através da sua palavra naquele momento, para que sejamos proféticos e não patéticos. E deixa eu dizer uma coisa para você: o espírito da profecia está sobre toda a igreja, o espírito da revelação, o espírito da compreensão, o espírito do entendimento. Jesus disse: quando vocês estiverem diante das situações de dificuldade, diante de agressores, de acusadores, de autoridades, de líderes, de problemas, não temam quanto ao que dizer, porque na hora eu vos darei a palavra e a sabedoria para que vocês falem de modo que nenhum dos seus adversários seja capaz de contradizer ou resistir. Então o Senhor quer dar nesses dias palavras poderosas para a sua igreja, palavras que nos façam compreender, no meio do fogo cruzado, no meio da guerra que estamos enfrentando, termos a solução para sairmos de cada uma delas, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu tenho pedido muito isso ao Senhor. Tenho pedido ao Senhor que Ele me dê uma capacidade de abrir a boca na hora certa, calar na hora certa. E tenho pedido ao Senhor especialmente qual é a palavra para esse momento. E eu vou dizer para você que todas as vezes que eu faço essa oração nesses últimos dias, dizendo: Senhor, é uma oração que eu faço, eu falei pela manhã, todas as vezes que você me vê subindo para ministrar, seja aqui, seja em qualquer lugar, a minha oração é: Senhor, o que Tu queres falar para a igreja agora? Qual é o teu coração? Eu orei assim agora há pouco, porque não se trata do que eu estou a fim de falar, se trata do que o Senhor quer dizer. E se trata de termos então essa sensibilidade para pedir: Senhor, o que Tu queres para a Tua igreja? Qual é a Tua vontade? Senhor, amanhã é segunda, a vida está muito acelerada. Jesus disse: quem por mais que se preocupe pode acrescentar que seja uma hora a sua vida. Quem por mais que se preocupe pode ficar ansioso pelo amanhã. A gente fica, mas não vale de nada, porque basta cada dia o seu mal. Então a realidade é que nós temos o agora, nós temos o hoje. E hoje, agora, faltando 5 minutos para as 21 horas, Senhor, o que Tu queres falar à Tua igreja? E eu vou dizer para você o que o Senhor tem falado no meu coração. É quase que uma voz gritando dentro de mim: arrependimento. Repita uma frase comigo: se a minha mente mudar, a minha vida vai mudar. É isso que o Evangelho propõe. João Batista, antes de
apresentar Jesus, aquele que veio preparar o caminho, quando ele pregou a sua primeira mensagem foi: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Jesus, quando saiu das águas, batizado por João Batista, e foi para o deserto, e se encheu do Espírito Santo, e se preparou, quando ele sai do deserto, em Mateus 4, diz a palavra que ele sai pregando, e a sua primeira mensagem é: arrependam-se, pois chegou o reino de Deus. Pedro, em Atos capítulo 2, quando foi cheio do Espírito Santo e começou a proclamar sobre o que fizeram com Jesus, e o que Jesus fez na cruz, e a manifestação do amor, e o propósito eterno de salvação para a humanidade, quando ele terminou, o povo disse: tá, e o que a gente faz então diante disso? E ele diz: arrependam-se, e sejam batizados em nome de Jesus, e recebam o dom do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, eles estavam dizendo: metanoia, muda a mentalidade. E quando eu falo em mudar a mente, eu não estou falando aqui de PNL, de programação neurolinguística, eu não estou falando de métodos, de treinamentos humanistas, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de sujeitar todo o pensamento à palavra de Deus. Isso é metanoia. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E eu entendo que estes são dias em que o Senhor está preparando. Guarde isso no teu coração. Eu tenho pregado isso todos os dias. Isso é profético, isso não é patético, isso é profético. Estamos à porta de um grande avivamento, e um avivamento nós entraremos com arrependimento. Avivamento é volta à origem, é volta à essência. Olha para o mundo. Como eu disse para você semana passada, não é possível afirmar que este já seja o prelúdio da grande batalha final, que diz a palavra em Gog e Magog, quando as nações do extremo norte da terra virão contra Israel e se ajuntarão para destruir Israel, e diz a palavra que naquele dia o Senhor se levantará com poder e grande glória e mostrará a todas as nações da terra que Ele é o Senhor. Agora, o espírito do anticristo que está preparando isto já está agindo na terra. O que vai acontecer na terra? O mundo vai entrar num colapso, vai entrar num caos, economias vão ruir, nações vão se degladiar, gente vai se perder, fome, terremoto, desastres naturais, desastres humanitários. E quando o mundo estiver num colapso, levantar-se-á um homem alegando ser aquele que resolverá a situação mundial. Um governo político, uma junção de poderes, que será personificado em uma pessoa, e que ainda não foi. Entretanto, disse Paulo aos 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ainda não foi personificado, resta apenas que se manifeste aquele que será personificado como a pessoa, mas o mistério da iniquidade já está em ação. O Espírito já está agindo, as coisas já estão preparadas. E aí disse Paulo assim: não se enganem, não pensem que o dia do Senhor já chegou, porque antes daquele dia haverá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Antes do homem do pecado, que é o anticristo, se revelar, o diabo vai trabalhar para você se divorciar do Senhor, porque apostasia é divórcio. Apostasia é o crente dizendo assim: não, eu não preciso mais de igreja. Apostasia é o esfriamento da fé. Apostasia é o enfraquecimento da comunhão. Apostasia é a rejeição do relacionamento. E a palavra está dizendo que antes daquele dia haverá apostasia. E quando houver a apostasia,
então se manifestará o homem da iniquidade, que terá um poder sedutor, e seduzirá então todos que não creram no amor, antes tiveram prazer na injustiça. Então as coisas estão sendo preparadas. E qual é o chamamento do Senhor? Mudem a mentalidade de vocês. Venham para o meu reino de justiça, de paz e de alegria. Sujeite o coração de vocês à minha palavra. Vivam em comunhão. Fortaleçam esses laços de relação, de unidade de igreja. Sejam um como eu e o Pai somos um. E assim todos saberão que vocês são meus discípulos. E quando este momento acontecer, porque diz a palavra que o que está faltando para se manifestar é que seja afastado aquele que o detém. E o que é que detém esse espírito hoje no mundo? É a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a oposição a isto, nós somos a resistência a isto. A nossa unidade, o nosso amor, o nosso compromisso, o nosso relacionamento, a nossa comunhão, a nossa fidelidade, a nossa entrega ao Senhor, a nossa mente sujeita à vontade do Senhor é o que está detendo. E enquanto a igreja estiver na terra, o mal não vai prevalecer, porque o bem certamente vencerá o mal. Então só tem uma forma de nós entrarmos nesse lugar, porque haverão dois povos. Sabe aquela história da terceira via? Não existe. Dois povos. Eu quero que você reflita comigo numa imagem que você certamente já viu em filme, já leu, já imaginou. Jesus na crucificação. Diz a palavra que Jesus estava crucificado no centro, com dois ladrões criminosos, um em cada lado. Diz a palavra que havia trevas que cobriram toda a terra naquele momento em que Jesus estava crucificado. E aqui a gente sabe que é o grande dia, o marco de remissão da história da humanidade. Ali Jesus, quando gritou está consumado, nos redimiu de todo o pecado, salvou a nossa vida, transformou a nossa história, nos deu a promessa da vida eterna, a promessa de novos céus e nova terra onde habita a justiça. O mundo, ele vai entrar num colapso, isto é irremediável, só que a igreja não tem o que temer, porque diz a palavra que novos céus e nova terra estão sendo preparados para nós. Quem tem que se desesperar é quem não está em Deus. Mas aqui está Jesus na cruz, os dois ladrões, as trevas. Este é um cenário profético também, porque isso tem a ver com os dias de hoje. O que são as trevas? A representatividade do mal, daquele a quem chamamos de Satanás, de diabo, de Beuzebu, tem tantos nomes, um mais feio que o outro. E diz a palavra que ele é aquele que anda ao derredor, procurando a quem possa devorar. Anda ao derredor entristecendo, anda ao derredor roubando a alegria, anda ao derredor ameaçando, anda ao derredor tentando impor ansiedade, angústia, confusão, anda ao derredor tentando escurecer de tal forma que você já não veja mais os passos que você tem que dar. É por isso que ele é representado por trevas. Gênesis, ele é chamado de a serpente que se alimenta do pó da terra. Em Apocalipse ele é chamado de dragão, porque na história da humanidade de Gênesis a Apocalipse é tanta iniquidade que nutriu a serpente de tal forma que ela virou dragão. A iniquidade humana, as trevas densas, esta é a realidade. Só que está Jesus no centro. Nós cantamos aqui, Jesus é o centro de tudo que há. Oh, aleluia. O humanismo, o antropocentrismo diz que o centro é o homem, que
todas as coisas são para o homem, que a felicidade está em ter um mundo girando em torno do seu umbigo. Mas a palavra que eu e você cremos diz que dele, por ele e para ele, o Senhor Jesus, são todas as coisas. Que ele criou todas as coisas e nele tudo subsiste. Então ele é o centro, ele está no centro. E do lado dele, em ambos os lados, estão os dois tipos de seres humanos. E as duas únicas formas de se viver. Não existe outra. Existem duas formas de se viver. Diz a palavra que do lado de Jesus estava um que lhe insultava. E que debochava dele e dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. E lançava-lhe insultos. Porque infelizmente tem gente que por mais que você fale, pode estar condenado, pode estar no leito, pode estar no fim, mas a sua insensatez não se afasta dele. Apocalipse capítulo 16 vai dizer que naquele dia da grande ira do Senhor, a taça da ira será derramada, os homens passarão por esse tempo de derramamento da ira do Senhor, mas ainda assim não se arrependerão, blasfemarão contra o Senhor. Existe uma palavra sendo liberada, é tempo de um arrependimento, é tempo de mudança de vida, é tempo de abrir o coração sem reservas, é tempo de se entregar ao Senhor e ao seu propósito totalmente, viver para a glória do Senhor, dele, por ele e para ele é a nossa vida, a nossa família, você e a sua casa servindo ao Senhor. É tempo do Senhor começar uma verdadeira revolução de graça, de amor, de libertação, de cura, de transformação, do Evangelho sendo a plenitude dentro dos nossos lares. É tempo da igreja ser a candeia acesa, mas ainda assim haverão aqueles que vão insultar, porque a culpa é tua. A minha vida está do jeito que está, a culpa é tua. Por que tu não vem e resolve a minha vida, e resolve a tua vida também, e resolve a humanidade? Tem gente que está assim. Diz a palavra que a insensatez do homem lhe provoca a ruína, mas o seu coração se volta contra Deus. Eu não sei você, mas eu já tentei transferir problemas que eu criei para a responsabilidade de Deus. É o ladrão do lado de cá, criminoso, culpando a Deus pela própria iniquidade, quando na verdade basta se humilhar, reconhecer que é pecador, basta reconhecer que a sua vida está indo por um caminho contrário, e a misericórdia lhe alcançará. É a misericórdia do Senhor que triunfará sobre o juízo. O Senhor não desprezará jamais um coração contrito e quebrantado. Ele certamente perdoará e transformará a história de todo aquele que, reconhecendo a sua mazela, diz: Senhor, eis-me aqui. É Isaías que, quando viu a glória de Deus e percebeu que o Senhor estava fazendo algo nos seus dias, disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Em outras palavras, ele estava reconhecendo: o Senhor, de mim não procede nada que edifica. Eu sou o cara do palavrão, eu sou o cara da maldição, eu sou o cara das palavras malditas, eu sou o cara que abre a boca fora de hora. Eu sou esse cara e eu habito no meio dessa comunidade, sociedade que é assim também. O mundo está desse jeito, mas eu estou aqui reconhecendo: eu sou esse cara. Diz a palavra que um anjo voou, trazendo uma tenaz ardente que tirou do trono de Deus e tocou a sua boca, e os seus lábios foram purificados. E aquele cara, que era o cara de impuros lábios, tornou-se o maior profeta messiânico da palavra de Deus. Homem como nós, um arrependimento pode mudar completamente a nossa vida. Reconhecer. Do outro lado estava aquele que representa a igreja do Senhor. Tu não temes a Deus, nem estando sob a mesma condenação? Porque nós fizemos o que os nossos atos merecem, estamos sendo punidos e condenados com justiça. Agora esse homem nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E Jesus, já dando os seus últimos suspiros, olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque não importa quem você foi até aqui, você pode estar no último suspiro de vida. E graças a Deus não estamos. Significa dizer que seremos salvos se tão somente nos entregarmos ao Senhor. Significa dizer que uma vez salvos ainda teremos tempo suficiente para viver uma vida para a glória do Senhor. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Somos nós, porque a palavra diz: nós fomos crucificados com Cristo, e agora já não vivemos mais nós, mas a vida que vivemos, vivemos para a glória e por amor àquele que se entregou por nós. É esta sujeição ao Senhor. Por isso são dias de arrependimento, não são dias de vingança, são dias de perdão de dívidas. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Isso é arrependimento. Não são mais dias de facção, de divisão, de confusão. São dias de unidade. São dias de fortalecimento familiar. Não são mais dias de cada um sentar num canto da casa, comer no quarto, comer lá, comer aqui. É dia de sentar todo mundo na mesa, fazer uma oração de graças ao Senhor e ter um momento de relacionamento, fortalecer os vínculos familiares. São dias de uma igreja relevante se levantar. Esta é a chamada do Senhor para nós. Eu creio absolutamente que nós estamos à beira, à porta de um grande mover sobrenatural que vai mudar a história de muitas e muitas vidas. E nós estamos sendo convocados pelo Senhor. Quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me. Dias onde nós estamos na Babilônia, mas a Babilônia não está em nós. Essa semana eu conversava com alguém e eu usei essa expressão, porque acostumado com a Bíblia, falar da palavra, e eu usei: essa Babilônia vai cair. E aí a pessoa me respondeu assim: mas o que é Babilônia? Aí eu disse: Babilônia significa confusão. E é isso que o mundo está vivendo, uma confusão. Só que o Senhor disse ao povo de Israel exilado, porque isto também é profético, não é só histórico. Nós somos esse povo. Hebreus 11 diz que os heróis da fé viveram como peregrinos na terra. Não receberam o que havia lhes sido prometido, porque Deus tinha algo melhor para eles. Não é porque eles morreram sem receber que eles não receberão. Haverá um dia da ressurreição, onde cada um se levantará, e receberá cada um a sua recompensa, como disse o Senhor. Mas diz a palavra que eles viram de longe. A Babilônia está aí, a confusão está aí. E qual é a palavra de Deus para nós? Construam casas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, deem os seus filhos em casamento, deem as suas filhas para que também se casem, tenham filhos e filhas. Orem pela prosperidade da terra para a qual eu os deportei, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da terra.
Ou seja, nós estamos nessa terra, nós temos que plantar, semear, viver, construir família, acreditar que o bem vence o mal, crer na palavra do Senhor, viver os princípios do reino de Deus. Entretanto, sem que nada disso nos aprisione. Nós podemos ter tudo, mas nada nos terá. Então, nos próximos tempos, arrependimento é tirar o coração das ansiedades da vida, das coisas, daquilo que a traça corrói, daquilo que a traça come, daquilo que a ferrugem destrói. Usufrua de todo o benefício que Deus te dá, mas saiba de uma coisa: aqui não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos. Nós somos semelhantes a Ló quando saiu de Sodoma e Gomorra. Sai sem olhar para trás, vai para a terra onde eu vou te mostrar, não olha para trás. A mulher de Ló olhou e se transformou numa estátua de sal, porque é o apego, é o coração aprisionado, são as ansiedades da vida dominando. É tempo de viver plenamente pela fé. O justo sempre viveu e sempre viverá pela fé. E nos próximos tempos, meu irmão, ou nós temos a luz da palavra que ilumina o nosso próximo passo, ou nós não saberemos para onde andar. E isto só acontecerá se as nossas mentes forem condicionadas ao Evangelho do nosso Senhor, em termos a mente de Cristo. Então, nos próximos tempos, eu já falei isso algumas vezes, mas eu tenho sido impelido pelo Espírito, e eu não prego só para você, eu prego para mim também, porque tem muita coisa que o Senhor tem dito para mim: Fernando, já não faz mais sentido para você determinadas coisas, já não te convém mais determinadas ações, atitudes. Todos nós estamos sendo chamados a uma transformação de mentalidade, coisas que em nós precisam mudar, e o Senhor tem dito isso a mim. O Evangelho que é transformador e não adaptativo. O Evangelho que para toda a palavra do Senhor nós declaramos amém e amém. O Evangelho que não é um encontro dominical apenas, mas é uma expressão na sociedade do bom perfume de Cristo. O Evangelho que não é aquele que nós estamos entre irmãos e simplesmente professamos uma fé que é igual para todos, mas é o Evangelho onde nós estamos cercados de uma nuvem de testemunha. E mesmo quando a gente não fala, o nosso corpo fala, a nossa vida fala. É hora de começar um grande avivamento na nossa cidade em nome de Jesus. Ele não vai começar no templo, ele vai começar nas casas. Não começa um avivamento no templo, o avivamento começa na casa. Começa dentro da nossa casa. A nossa mente voltada para as coisas do Senhor, o nosso coração prioritariamente voltado para as reflexões das palavras do Senhor. Um jornal numa mão, uma Bíblia na outra. O problema está diante de nós e a solução também está conosco. Uma igreja que está totalmente focada no seu bom propósito. Uma igreja que é semelhante a Josué, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas tem o cuidado de fazer tudo quanto o nosso Senhor nos ensinou. Esta igreja vai dominar territórios. Essa igreja vai conquistar reinos. Esta igreja vai reinar sobre a terra. Esta igreja será inabalável
mesmo que o mal se levante, ele não poderá contra a coluna e o baluarte da verdade, que é a igreja do Deus vivo, a casa de Deus. Você e eu, nós somos a igreja do Senhor. Mas o Senhor está dizendo a todos nós, é um tempo de metanoia. Eu quero mudar coisas profundas na realidade da igreja. Mas a igreja precisa ter a sua mente voltada para as coisas do Senhor. Porque grande parte das coisas que nós não usufruímos ainda, não é porque não temos o direito, é porque nós somos limitados na nossa crença, no nosso valor, na nossa fé. E o Senhor está nos chamando para uma expansão de mentalidade, para a glória do Senhor, vivermos uma grande vida e vermos no meio de tudo que está acontecendo, vermos o Senhor nos livrando a cada dia e sermos um instrumento de livramento de muita gente. Guarde uma coisa no teu coração: a igreja do Senhor é semelhante à arca de Noé. A arca de Noé é um outro arquétipo profético para os dias em que estamos vivendo. Não é só histórico, é arquétipo. Os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus serão dias semelhantes aos dias de Noé. É uma arca que tem uma bicharada estranha dentro da arca. Tem ovelhinha, tem coelhinho, tem cachorrinho, mas também tem lagarto, também tem cobras e escorpiões, também tem problemas para resolver, mau cheiro aqui, ali que tem que ser limpo, mas somente dentro da arca tem a salvação. Quem ficar do lado de fora será levado para uma destruição. E o Senhor está dizendo, a porta está aberta. O povo nos dias de Noé, muitos eram como aquele ladrão que lançava insultos ao Senhor. Que arca? Que chuva? Que profético nada? Noé é doido. Porque nenhuma profecia faz sentido quando lançada. Porque ela anuncia um tempo que a gente não vive ainda. Mas Noé estava ali construindo. Não importa o que falam sobre o que você está construindo no Senhor, continua construindo. Porque vão entrar nesse lugar, tu e a tua casa. E tu e a tua casa serão salvos em nome de Jesus. Continua construindo. Vão tentar parar a igreja, vão tentar frear a igreja, vão tentar anular o trabalho da igreja, vão tentar paralisar e frustrar os sonhos que você tem como igreja do Senhor. Continua construindo e deixa uma porta aberta dizendo, ei, entrem, venham, é hora de entrar. E é isso que o Senhor está dizendo quando Ele fala, arrependam-se. Quando o Senhor diz arrependam-se, o Senhor está dizendo assim, convertam-se. E o que é converter, se não você mudar a direção? Eu estava indo para cá, mas agora eu vou para cá, porque é ali que Ele está me chamando. É tempo da igreja se levantar com uma palavra de Deus fixada no seu coração e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ali na frente nós vamos nos lembrar de tudo que o Senhor tem nos dito. E vamos celebrar a vitória, porque a palavra que nos foi proferida também nos protegerá em nome de Jesus. Você crê em nome de Jesus? Eu quero te convidar a ficar de pé e nós vamos orar hoje.